Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? E aí, torcedor colorado, tudo bem? Tá feliz, né? O Inter conseguiu mais 3 pontos fora de casa. O Inter estava há 3 meses sem vencer uma partida longe de seus domínios. Conseguiu 3 pontos importantíssimos para se distanciar daquela zona maldita do Z4, mas também para pensar com a pré-Libertadores. O Inter sofreu, teve alguns erros desnecessários, mas conseguiu fazer 2-1 no Vasco da Gama e sair de lá com 3 pontos valiosíssimos, como eu disse para vocês. A partir de agora nós vamos entender como aconteceu a partida que garantiu a Eduardo Cudê a sua primeira vitória longe do Beira-Rio para o Internacional. Então te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa teu like, porque tu sabe que a tua participação é fundamental aqui no nosso conteúdo. Beleza, gurizada? Bom, o Inter teve o time completo à disposição, o Cudê conseguiu ter todas as suas peças, o Bustos recuperado daquela pancada no tornozelo que teve durante o treinamento dessa semana, era dúvida, mas conseguiu desempenhar muito bem. O Inter foi muito superior ao Vasco da Gama nesse jogo, tá? O Vasco vinha pressionado, está na zona de rebaixamento, a torcida fez uma festa muito bacana para o Vasco no início do jogo, tentou impulsionar o time contra o Internacional e o Vasco até ensaiava levar perigo para o Internacional, podemos dizer assim. O grande problema é que o Vasco não tem poder de criação e isso acabou ficando nítido nos primeiros minutos de jogo. O Vasco tinha posse, o Vasco tentava ir para cima, mas não conseguia criar nada, não levava perigo algum para o Internacional. E o Vasco foi penalizado. Aos 19 minutos, o Alan Patrick em fase espetacular, e o Alan Patrick merece todos os elogios. Que temporada espetacular do Alan Patrick, num lance sensacional, conseguiu passar a bola por cima de toda a defesa e encontrar Maurício, que se vocês verem direitinho o lance do gol, o Maurício ele tá de longe acompanhando toda a jogada e ele vai caminhando pelo meio, quando ele vê que tá chegando perto do passe do Alan Patrick, ele corre pro centro, passa por todos os marcadores e recebe a bola na frente. Isso é claramente uma jogada ensaiada do Internacional, um belo gol e um belo lançamento do Alan Patrick em fase sensacional, como eu disse para vocês. A partir daí, o Vasco, que tentava ir para cima do Inter, tentava criar alguma coisa, esmoreceu. Acabou. O Inter começou a dominar a partida por inteiro. A torcida que antes empurrava, fazia festa e tentava cantar, impulsionar, começou a se calar num primeiro momento, depois começou a tensionar o ambiente, começava aqueles murmurros e tal, começava daqui e dali. O Inter teve a chance de matar o jogo ainda no primeiro tempo, mas preferiu administrar o jogo. Veio o segundo tempo, e o Vasco tentou pressionar, por óbvio, alguma conversa no intervalo, os jogadores tiveram o treinador sempre dá aquele impulso para os jogadores, tenta motivar, tiveram uma motivação, tentaram alguma coisa ali, mas o Inter, vocês acham que vocês vão ganhar? Que não, pera aí, vamos devagar. O Inter foi. E lá aos 13 minutos apareceu a estrela de Ener Valencia, que recebeu um passe do Bustos pela direita e matou o goleiro do Vasco fazendo 2-0. Uma bola passou por baixo do goleiro, a torcida ainda deu uma pegada no pé do goleiro, seria uma bola defensável ou não? Aí vai, vamos ver o que tu acha do lance depois. Mas aí o que aconteceu? Mais uma vez, o Vasco parou, acabou, chega, não vai dar pra nós hoje. O que o Cudê fez a partir do gol? Deu 2 passos para trás, começou a tentar fazer o Inter administrar a partida. Tirou aos 18 minutos o Maurício, colocou o Igor Gomes, até para tentar dar uma poupada nos jogadores. Depois ele colocou o Bruno Henrique e o Depena no lugar do Arangues e do Alan Patrick aos 31. E aí o Vasco começou a ver que o Inter estava recuadinho e tentando se fechar. O que o Vasco faz? O que qualquer time na situação do Vasco faz? Nós vamos pro tudo ou nada. E aí o Vasco foi pro tudo ou nada. Começou a pressionar. Aos 39 minutos, essa pressão do Vasco deu algum efeito. O Alex Teixeira de cabeça, numa marcação falha do Vitão, fez o gol do Vasco, o 2-1. A partir daí, meus amigos, você sabe o que acontece. O time em casa, com pressão da torcida, na zona de rebaixamento, com o time adversário recuado, o que ele vai fazer? Vai se jogar, ainda mais perdendo por 2-1. Qualquer ponto nessa fase é muito importante. E o Vasco foi, pressão, goleiro na área, bola aérea, goleiro na área, e nada acontecia. Nesse primeiro momento ainda, o Vasco ainda perdeu o Paulinho Paula e o Eric Marcos foram expulsos, mas não conseguiu surtir efeito essa pressão final do Vasco. O Inter sofreu um pouquinho no final, poderia ter levado o empate, mas não levou. Melhor pro Inter, azar pro Vasco.
O Inter garante 3 pontos, uma briga muito importante agora para poder chegar no G6, quem sabe sonhar com a vaga na pré-Libertadores. O Colorado agora é 11º com 38 pontos, tá? Está a 9 pontos do G6, que é o Grêmio que ocupa essa vaga, essa posição neste momento. Beleza, gurizada? Te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like, comenta aqui embaixo como é que tu acha que foi essa vitória do Colorado. Uma vitória muito importante, dá pra sonhar com a pré-Libertadores? Eu acredito que dá, tem 2 jogos aí bem bacanas ainda, tem agora, se eu não me engano, é o Coritiba em casa e depois o América, né? Então uma sequência legal, times que estão na zona de rebaixamento, não estão matematicamente rebaixados, mas virtualmente não devem conseguir sair lá da zona perigosa, zona delicada do Z4. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!